Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Apocalipse, agora na carta à igreja de Filadélfia, uma cidade que foi fundada por um tal de Átalo de Pérgamo, que nutria grande afeição por seu irmão. E daí o nome da cidade, Filadélfia, que são junção de duas palavras gregas, filéu, que é amor, e adelfo, que é irmão. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Essa cidade ela foi destruída por um terremoto e depois reconstruída por Tibério. O nome dela atual é Alezehir. Alezehir. Então, não sei se fica Filadélfia lá em turco essa palavra, mas esse é o nome que aparece aqui em Apocalipse. E tem um grande alinhamento assim, do nome da cidade com aquilo que se repetia na igreja. Nós vemos na palavra de Deus que tanto Filadélfia quanto Esmirna são igrejas elogiadas. Filadélfia e Esmirna são as duas igrejas assim elogiadas, das sete que aparecem aqui, essas duas são só elogiadas. E nessas igrejas, tanto Filadélfia quanto Esmirna, aparecem contrastes daquilo que elas têm de uma certa insignificância, de uma certa pequenez, em relação ao conteúdo interior delas, que aí, no caso, é mais alinhado com o reino de Deus. Então, por exemplo, em relação a Esmirna, o Senhor diz que é uma igreja pobre, mas é rica. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E essa igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer que conheça a tua fraqueza, mas a força dela é o Senhor. Então, ela é uma igreja forte. Então, esses contrastes vão aparecer muito em relação às igrejas, tanto por um lado positivo quanto por um lado negativo. No caso dessas duas igrejas, Filadélfia e Minas, são igrejas modelo para nós, porque são igrejas elogiadas e cujos contrastes apontam para uma coisa melhor e não pior, diferente das outras sete, onde o Senhor vai falar coisas bem terríveis com relação aos mesmos contrastes. Começando aqui então no versículo 7 e 8, diz assim: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. É que já forte, apesar de fraca. E o Senhor se apresenta aqui, como faz na maioria das igrejas, com características que ele tinha apresentado inicialmente em João, lá no capítulo 1. E as características vão aparecer em relação às igrejas, tanto em alinhamento quanto em contraste. No caso dessa igreja, santo e verdadeiro, se alinha com aquilo que havia de verdade, de verdadeira santidade nessa igreja, porque ela é uma igreja de comunhão, uma igreja que vivia em comunhão. E a comunhão é o aspecto mais real e mais verdadeiro, mais santo daquilo que é ou deveria ser a igreja. É uma igreja provavelmente pequena, uma igreja provavelmente sem expressão, mas em seu anonimato ela possui a verdadeira vida. Porque a vida de Deus mais real e mais verdadeira na igreja não depende daquilo que ela é por fora, e sim por aquilo que ela é por dentro. Santo e verdadeiro, com reflexo na igreja, em santidade e veracidade, pelo seu modo de vida em comunhão. E aí o Senhor diz também, aquele que tem a chave de Davi. Chave de Davi? Por que chave de Davi? Por que não chave de Salomão? Como diz alguns esotéricos aí, chave de Salomão. Chave de Davi. Davi é a referência para o reinado messiânico de Jesus. Nós vemos isso, pelo menos em duas passagens lá em Atos, e as profecias messiânicas mais sentidas são profecias de Davi ou relacionadas a Davi. Porque o reino de Deus, em sua marcha, dá vários picos, por assim dizer. E há várias pessoas representativas de uma etapa do reino de Deus que vai retratando cada vez mais o seu avanço e a sua semelhança com aquilo que vai se manifestar em Jesus. Isso durante o Antigo Testamento, estou falando. Davi é um desses tomos, um desses pontos altos. E Davi é a pessoa mais representativa da messianidade de Jesus, do seu reinado messiânico. Portanto, a chave de Davi é a chave da autoridade de Jesus, sentado sobre o trono de Davi, reinando com toda a autoridade. No primeiro capítulo, Jesus disse que ele era aquele que tinha a chave da morte e do inferno, de modo que não há chave que Jesus não tenha. Todas as chaves estão na mão dele, e toda a autoridade está na mão dele. Só ele pode fechar e só ele pode abrir as verdadeiras portas do reino de Deus. Daí, uma advertência.
Porque há portas e portas. E nós temos que distinguir entre elas quais são as portas que o Senhor está abrindo, que só Ele pode abrir, e quais são as portas que nós estamos abrindo por nossa própria conta, usando muitas vezes uma chave ninja, uma chave falsa, e abrindo para o nosso próprio engenho, para nossa própria esperteza. E aí, nesse caso, muitas vezes achamos que são portas abertas, aquilo que muitas vezes vem para nos provar. No Antigo Testamento, por exemplo, nós lemos um episódio de Davi, que estava sendo perseguido por Saul, e em 2 ocasiões teve a oportunidade de matá-lo e subir direto para o trono, sem escalas. E Davi soube distinguir a oportunidade da tentação, coisa que os companheiros dele não souberam. Todos os companheiros dele falaram, nas 2 ocasiões, houve quem falasse, mata ele e vai direto para o trono. O Senhor está te abrindo essa porta. Não usaram essa palavra, mas era isso que queria dizer, adaptando para hoje em dia. Mas Davi sabia que aquela porta não era aberta pelo Senhor. Não tinha sido aberta pelo Senhor. Por quê? Cetro de equidade é o cetro do seu trono. O reinado do Senhor é um reinado reto, de justiça e de verdade. Ele é o santo, é o verdadeiro, ele é o justo. Portanto, alguma porta que não é alinhada com essa característica não é uma porta aberta por Jesus. E Davi soube distingui-lo. Davi soube, por exemplo, que não era prerrogativa sua tirar a vida de alguém que foi colocado por Deus. Davi disse, com outras palavras, o Senhor colocou e só Ele pode tirar. Eu não tenho essa autoridade. Não está sobre mim isso. Portanto, para ele passar por aquela porta, ele teria que romper um princípio do reinado de Deus, do reino de Deus, que é o cetro de equidade. Portanto, não existe uma porta pretensamente aberta pelo Senhor que não tenha dentro de si também características alinhadas com a retidão do reino de Deus. Falo isso porque muitas coisas que a igreja faz hoje em dia faz de maneira errada e torta muitas vezes. Pessoas são colocadas e tiradas de maneira torta, por influência, por conveniência, por um monte de ênsias aí que nada tem a ver com o reino de Deus. Nada tem a ver com os princípios do reino de Deus. E são colocados como coisas de Deus, sem ser de fato. Porque os seus princípios não são observados ali no processo. Há portas e portas. E nós temos que distinguir as portas que o Senhor abre das portas que muitas vezes nós somos capazes de abrir para o nosso próprio engenho, para a nossa própria esperteza, para os nossos próprios acertos e convênios. Isso nós temos que distinguir, para o nosso próprio bem. Assim como Davi soube distinguir. Davi, naquela distinção, naquele discernimento, ele pagou um alto preço, porque ele continuou sofrendo e sendo perseguido por vários anos ainda, ao invés de contornar, porque as portas que o Senhor abre são portas muitas vezes dolorosas, difíceis de entrar por elas, são portas apertadas. Não são as portas largas das conveniências do mundo. E o próprio Davi soube distinguir isso, porque a porta do reino foi aberta a ele quando ele era ainda jovem. Tinha sido ungido já como rei, muito jovem. E, no entanto, ele soube que sentar no trono dele, ser ungido rei, até sentar no trono havia um caminho. E as portas que o Senhor ia abrindo estavam nesse caminho ao qual ele tinha que percorrer. Portanto, tenhamos distinção dos princípios de Deus em relação às portas que nos abrem ou às portas que estão fechadas. Portas que estão fechadas porque o Senhor não abriu, que devem permanecer fechadas. E portas que estão abertas que o Senhor abriu, daquelas portas que muitas vezes nós mesmos abrimos por nossa própria conta. Tenhamos discernimento para tudo isso, para que não incorramos realmente em grande condenação no final de tudo. Porque vai ter gente que vai chegar para o Senhor e dizer, não fizemos isso, não fizemos aquilo, e o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Eu estou sempre repetindo essa palavra porque é uma palavra muito sintomática de coisas erradas que se fazem em nome de Deus, que se fazem no decurso daquilo que se acha que é o reino de Deus e não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com as portas que o Senhor está abrindo. Aqui para essa igreja o Senhor diz, tenho posto dentro de ti uma porta aberta do Senhor aqui para essa igreja. Porque o Senhor tem as chaves da morte e do inferno, tem as chaves de Davi. Essas chaves são a autoridade do Senhor, que também é dispensada à igreja. Entretanto, para que a igreja use essas chaves do reino de Deus, com o qual ela liga nos céus e liga na terra, essa autoridade tem que estar alinhada com aquilo que é a vontade do Senhor, no modo como ele vai fazendo a igreja marchar. A autenticidade e a autoridade têm que andar juntos, porque essas duas coisas, somente essas duas coisas, estão alinhadas com tudo aquilo que é justo, que é santo e que é verdadeiro no reino de Deus.
Portanto, essa porta que o Senhor abre para nós, ela tem que ter as características próprias de uma porta aberta pelo Senhor. E aqui nós vemos que o Senhor abre essa porta a despeito da fraqueza da igreja. Porque não é uma porta arrombada, é uma porta aberta. A porta que o Senhor abre está escancarada, porque Ele mesmo abriu. E a igreja não precisa ser forte em termos gerais, ou rica, ou poderosa no sentido humano, para que portas como essa sejam abertas. Porque essa igreja, sendo uma igreja fraca, ela depende de Deus. Em sua fraqueza, ela depende de Deus. E nisso está a sua verdadeira força. E nisso está a possibilidade que o Senhor mesmo abra a porta e ela seja capaz de discernir as portas que o Senhor está abrindo. Digo isso porque em seu caminho a igreja vai entrando por portas estranhas, achando que são alinhados com coisas de Deus e não são. Eu me lembro, por exemplo, em 2010, havia aquela época da campanha da Dilma, época da Dilma ainda, em 2010, mais de 10 anos já. E conversando com um pastor lá em Fortaleza, esse pastor me disse assim, a igreja se levantou como força política. Aquele ufanismo ingênuo da igreja ser alguma coisa no mundo, muitas vezes a custo de deixar de ser o que deveria ser no espírito, sendo no mundo o que não é no espírito. Igreja como força política. Eu tive que falar esse abençoado irmão. O Senhor fundou a igreja para ser força política mesmo? É isso. Foi essa a intenção do Senhor? Que a igreja fosse uma força política no mundo. Nós estamos em um tempo semelhante a esse agora, com componentes bem mais turbulentos, mas em um tempo que a igreja é uma força política, cortejada por políticos de tudo tem matrizes, porque é uma força política. Mas não é a força da igreja, e seguramente não é uma porta aberta pelo Senhor, a porta política. Não estou dizendo aqui que o crente não pode fazer política, entrar em política, ou ter posições políticas. Deve ter, eu acredito que sim. É parte da cidadania. Mas nós temos que ter discernimento aqui, porque muitas dessas coisas possuem ciladas no seu caminho. E muitas vezes as pessoas acham que é oportunidade, o que é meramente tentação. Acho que a igreja aqui ela tem sido assim, reprovada nesse ponto. Ela tem se posicionado demasiadamente como força política, sem que esse seja o seu papel no mundo. A identidade da igreja ela tem no reino espiritual. E é esse, principalmente, o seu ambiente. Eu realmente não concordo com algumas coisas que estão acontecendo. Não estou assim, como é que eu vou dizer, advogando a isenção, os isentões aí que não se posicionam em relação a nada. Não é isso. Mas nós temos que discernir as coisas, os limites de cada coisa. Porque esse discernimento é o modo pelo qual, em uma consciência madura, somos capazes de seguir não somente o bem, mas também o mal. Há portas e portas, e temos que discernir entre elas. Continuando aqui, diz assim, versículo 9 e 10. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás virem prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eis que eu farei judaizantes, sinagoga de Satanás. É a segunda vez que são mencionadas aqui a sinagoga de Satanás, sendo de judeus ou não, sendo composto por judeus ou não. Num primeiro momento, são judeus realmente, porque desde o começo da igreja, os judeus que não se convertem se associam com poderes do mundo contra a igreja. Essas são as primeiras formas de perseguição que a igreja enfrenta. Começando pelo próprio Senhor, que foi alvo de uma trama dos poderes da sinagoga de Satanás, dos judeus falsos, que unindo-se com Pilatos, tramaram contra Jesus. Depois, posteriormente, esse mesmo poder se associava com Herodes e perseguia a igreja. Herodes e Pôncio Pilatos são parte do cumprimento da profecia em que os poderes desse mundo se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Sinagoga de Satanás, sendo composta por judeus ou não. Lá no primeiro século havia uma opinião, não me lembro se foi Flávio José que falou isso ou foi um dos pais da igreja, que supostamente a perseguição vinda sob Nero, que foi uma consequência ou uma sequência daquelas perseguições levantadas pelos judeus em conluio com o poder romano, essa perseguição de Nero teria também sido instigada por uma judia chamada Popeia, uma esposa de Nero chamada Popeia, acabou sendo assassinada por ele também. Acabou sendo uma de suas vítimas. Mas, segundo essa opinião, Popeia teria instigado Nero a culpar os cristãos do incêndio de Roma. É difícil saber se isso aconteceu ou não. Mas, na verdade, a perseguição aos judeus teve sequência
na perseguição romana, e todos eles são sinagogas de Satanás. Os poderes que se levantam contra a igreja nesse mundo são sinagogas de Satanás, principalmente o poder religioso que se associa com o poder secular contra a igreja. São sinagogas de Satanás. E aqui a promessa do Senhor a essa igreja é que ela triunfará sobre o mal, triunfará sobre seus inimigos, e ela será vindicada em relação aos seus inimigos. E aqui nós temos que entender o alcance profético dessa palavra. Porque as palavras da igreja do Apocalipse são palavras de cunho assim muito escatológico, são igrejas que vivem em época de crise, muito semelhante à crise final que virá sobre esse mundo pouco antes da segunda vinda de Cristo. Então essas igrejas são muito representativas da igreja do fim dos tempos, em cada uma de suas características boas e ruins. E aqui a promessa do Senhor é o triunfo sobre eles, porque todo o sangue justo será vindicado pelo Senhor, como ele disse lá com relação aos judeus, quando ele disse em relação aos judeus que todo o sangue justo seria colocado sobre aquela geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. Isso o Senhor disse em relação aos judeus, mas é uma palavra de alcance maior, porque na segunda vinda de Cristo o justo será vindicado em relação ao ímpio. E aqueles que são fiéis ao Senhor serão o fiel da balança, ou o parte do critério aferidor do Senhor para condenar todos aqueles que se revoltaram contra ele. Sejam as revoltas que começaram no céu, sejam as revoltas que se estenderam pela terra, nessa grande trama que é o Senhor e seus escolhidos contra Satanás e seu império com aqueles que se levantam contra a igreja. Toda essa contenda será resolvida na segunda vinda de Cristo. E nesse dia, os ímpios reconhecerão a justiça do justo, porque o Senhor fará isso. O Senhor honrará o seu povo perante os rebeldes. E esse será o ato final do Senhor de vindicação do justo em relação ao ímpio no momento de sua segunda vinda e perante toda a eternidade que se seguirá. Então, depois diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Na sequência disso é dito que serão guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora, o que é ser guardado aqui? O que é ser guardado da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro? É uma palavra claramente escatológica. Vamos falar sobre isso já. No capítulo 17 de João, e pessoalmente é o que eu mais me baseio para achar o sentido de ser guardado. Capítulo 17 de João, quando Jesus ora para os discípulos, ele ora ao Pai nesse sentido. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Assim o Senhor ora. Pelos apóstolos e por nós, representativamente. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Esse é o sentido de ser guardado. Ser fortalecido estando no mundo. Ser guardado não é ser tirado do mundo. Ser guardado do mal não é ser poupado do mal. Ser tirado da tentação antes que ela venha. Ser tirado do mundo antes que venha a perseguição. Não tinha esse sentido na igreja primitiva, não tem esse sentido atualmente e não terá depois. Aqui é mais o fortalecimento e meia perseguição. É mais isso. O sentido claro da palavra do Senhor, lá em João 17, é esse. E é com certeza o sentido aqui também. Também te guardarei da hora da provação. Como? Tirando da provação? Não. Fortalecendo-a na provação. Porque esse é o caráter da igreja. Ela sofrer e padecer no mundo, assim como o Senhor, seguindo os passos do Senhor. Então não tem muito sentido essa ideia da igreja escapar da tribulação, escapar da grande tribulação. Não vejo muito sentido, porque não é esse o sentido bíblico dos enfrentamentos que a igreja tem em relação aos poderes desse mundo, como escape ou coisa assim. Isso não. A hora da provação que virá sobre o mundo inteiro é claramente uma expressão aqui escatológica, porque é o dia mau, ou, num sentido maior, a manifestação do anticristo. O fato é que as pessoas nós temos que nos fortalecer em relação a isso. Simplesmente isso. Em Efésios 6,13, o que Paulo fala? Tomai-vos de toda a armadura de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E depois de vencer tudo, ficar firme. Isso Paulo diz em Efésios 6,13. Então, nunca teve assim um sentido de o dia mau como escape. Nunca teve um sentido de escape. A igreja não escapa, ela é fortalecida e deve se fortalecer para o dia mau. E esse grande dia da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro,
para provar os habitantes da terra é uma profecia bem sinistra que se refere à manifestação do anticristo. O dia da besta será o dia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. A humanidade inteira será provada nesse dia, porque o mal supremo será manifesto no mundo. Sob permissão divina, o mal maior será manifesto nesse mundo. E a humanidade não poderá ficar isenta. Não haverá isentos nesse tempo. Por isso que é o grande dia da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. E a promessa a essa igreja, que é uma promessa de cunho escatológico, é de ser fortalecida para esse dia. Não de escapar dela, mas de ser fortalecida para esse dia. Se existe uma aplicação bíblica com aquilo que tem sido sempre as ações do Senhor em relação à igreja e também perante o mundo e os cursos desse mundo, perante o mal que se levanta contra a igreja, perante a perseguição da espada, o fogo e a espada que se levanta contra a igreja, se existe algo alinhado com isso, é ser guardado no sentido de ser preservado e fortalecido. Somente essa é a palavra do Senhor para nós. Mesmo quando o mal maior se manifestar nesse mundo, a igreja desse tempo será fortalecida contra esse mal. Ela terá enfrentado todos os seus inimigos e enfrentará na força do Senhor o seu maior e mais derradeiro inimigo, que é o anticristo. Terminando então, versículo 11 e 13, resumidamente. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou em coluna no santuário do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém e meu novo nome. Venho sem demora, conserva o que tens. Venho sem demora, as expressões são sempre escatológicas. Venho sem demora, já faz 2000 anos. Mas temos que ver sempre a palavra de Deus na perspectiva de seu cumprimento permanente. Essa palavra é uma palavra para a igreja de sempre. Ela tanto era uma palavra para aquela igreja naquela situação, quanto era a palavra para a igreja escatológica, que estaria realmente próximo da vinda do Senhor. Ambos as possibilidades são corretas com relação à interpretação dessas passagens. E aqui nós vemos uma mistura de esperança e advertência. Que o Senhor diz, vem sem demora, mas depois diz o quê? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe a possibilidade de alguém tomar a tua coroa? Esse é o objeto da nossa luta constante. Não há calvinismo, não há novo nascimento que nos prive e nos garanta para além daquilo que deve ser a nossa mais sincera adoração ao Senhor, a nossa mais sincera oração, a nossa mais profunda consagração ao Senhor. Essa é a nossa salvaguarda maior e mais definitiva. Conserva o que tens, com toda a vigília e com toda a oração. Essa é a nossa segurança, o socorro do Senhor. Não a doutrina rígida de predestinação ou de novo nascimento, que nos dá a ilusão de sermos definitivamente guardados. Não, mas é a nossa perseverança no Senhor. O nosso tesouro mais valioso deve ser guardado com toda a vigília, com todo o preço que se deve pagar para mantê-lo. Essa é a palavra do Senhor. Depois diz, falou coluna no santuário do meu Deus. E aqui de novo a eternização daquilo que deve ser, que tem sido agora, mas que vai se efetivar completamente na eternidade. Porque a igreja lá em Timóteo, ela é a firmeza e coluna da verdade. E aqui diz que será feito coluna da cidade do meu Deus, coluna no santuário do meu Deus. Isso na onde? Na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, que é Jerusalém. A Jerusalém que desce do céu como noiva adornada para o seu esposo. A cidade que fica no alto de uma grande e elevada montanha. Essa é a igreja definitiva. Ou essa é a Nova Jerusalém, aliás. A igreja que estará com o Senhor na eternidade. Ela já é coluna e firmeza da verdade, mas se tornará coluna dessa cidade eterna depois. Se nós somos agora pedras vivas do santuário do Senhor, nos novos céus e nova terra seremos colunas eternas, em continuidade daquilo que se é agora como identidade, como igreja, para aquilo que será efetivado na nossa vida eterna com o Senhor, para sempre. A igreja de Filadélfia, então, é essa igreja elogiada pelo Senhor, principalmente pelo aspecto de comunhão, pelo aspecto de que o amor fraternal é efetivado ali. Ela reflete o Salmo 133, aquele salmo que diz como é bom e como é suave, que os irmãos vivem em união. Essa igreja, ela soube efetivar isso. A sua identidade, sua vida de comunhão eram expressões do que ela era, a efetivação de sua identidade no mundo, que será, obviamente, efetivada na eternidade como coluna do santuário de Deus.
e com o amor que será eternizado ali. Porque aqui diz, cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e meu novo nome, gravarei sobre ele a cidade do meu Deus e o meu novo nome na cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, a cidade eterna, a Jerusalém do alto, que é a nossa mãe. Vivendo em comunhão, então, estaremos em alinhamento com a igreja de Filadélfia e com tudo que ela representa para nós. Porque, desse modo, seremos sal e luz. O Senhor disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E o amor e a comunhão é a expressão maior dessa identidade que temos com o Senhor. Sigamos, então, esse exemplo da igreja de Filadélfia em todo modo de nossa comunhão e em todo o preço que pagarmos para suportar realmente uns aos outros, para termos paciência com os irmãos, para não fugirmos, como alguns erroneamente fazem, de estarmos em igreja, vivendo em igreja, com todo o preço que isso acarreta, de renúncia e de perda, para que realmente sejamos assim sal e luz como devemos ser, em graça e comunhão, e sejamos então essas colunas no santuário do Senhor, nos novos céus e nova terra, que é a Jerusalém celeste. Amém? Deus abençoe os irmãos.